Camaradas, boa noite, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais Que Cigarro. E essa é uma homenagem a João Gilberto, o baiano que fez inovações, misturou samba com jazz, né, samba jazz, o que depois o Lúcio Rangel, um crítico de música fantástico do Rio de Janeiro, do século passado, acabou chamando jocosamente de bossa nova, né? Ele falava assim, isso aí não é samba, isso é bossa nova. Bossa, o que é bossa? Bossa é uma canção, um tipo de canção, né? Isso é bossa nova, é como se ele falasse nada, isso é uns modernismos que não sabe, entendeu? Ele criticava. E aí a molecada da bossa nova, eles eram todos jovens, no máximo eles tinham uns 30 e poucos anos, mas os mais jovens tinham 15, 16, era uma turma enorme. Eles pegaram aquilo como, né, uma piada, né, mas falaram, mas não é isso mesmo que nós somos bossa nova, né? Isso é anos 50, que tinha até também aquela canção bonita lá, que cantava bossa nova mesmo é ser presidente nessa terra descoberta por Cabral, Juca Chaves falando presidente bossa nova, em homenagem ao Juscelino, né? E a gente vem desse catado do que foi a questão de modernização do Estado, a modernização cultural também e tudo, com Getúlio, né? E que, de alguma maneira, o Juscelino do PSD, partido fundado por Getúlio também, o Getúlio funda os dois partidos, né? Um para cuidar da cidade, um para cuidar do campo, né? PSD e PTB. Né? E o Juscelino vai pelo PSD e vira meio como se fosse um herdeiro político do Getúlio, embora não tivesse essa visão tão nacionalista, né? Mas ele também não era um entreguista. O Juscelino era um presidente bossa nova, é isso que ele era. Ele conseguia misturar elementos estrangeiros com elementos nacionais, certo? E o João Gilberto vem da Bahia e vai para o Rio de Janeiro. E ali ele vai ter contato com a turma de Ipanema, quando Ipanema era periferia ainda naquela época, né? Ipanema ela vai começar a adensar o concreto, né? Começar a verticalizar prédios. Isso vai ser dos anos 60 e vira o que é hoje um dos metros quadrados mais caros do país. Mas naquela época, muitas pessoas fugiram da Segunda Guerra Mundial, e foram parar lá em Ipanema, que era o lugar mais baratinho. Então tinham judeus lá, tinham alemães, tinham italianos, tinha gente de tudo que era canto. E alguns americanos começaram a colar lá também. E Copacabana já era Copacabana, Princesa do Mar, aquela coisa toda. E Copacabana estava um núcleo muito rico. Clara Nunes, a família, né? A Danusa Leão, né, que tem uma irmã até que não sei o que faz umas críticas aí, esqueci o nome dela, mas é uma mulher de direita, né, escreve na Veja até, mas a Danusa era uma mulher um pouco mais, sim, gente da elite, mas gente da elite progressista, aquela coisa, esquerda festiva, né, o que a gente brinca hoje de chamar, que nem o Gregório do Vivier, a gente chama lá esquerda namastê, né, a galera que faz yoga, mas não dá bom dia pro porteiro. O João Gilberto, ele está imerso nesse mundo. Né, tinha o Beco das Garrafas em Copacabana, se eu não me engano, em Copacabana, o Beco das Garrafas, ou era no Flamengo, eu não sei, tá? Eu sei que é por ali. E ali tinha várias casas onde dava pra galera tocar umas coisinhas lá. E o João Gilberto, ele é o responsável por uma eu não vou tocar nada aqui, eu só quero eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Então eu vou focar aqui no meu peito. Vamos ver. O João Gilberto, ele é o responsável por isso aqui, ó. A música brasileira, naquela época, ela estava muito numa coisa de fazer isso aqui só. E tinha o samba, né? O João Gilberto, ele era um cara que ele consegue conjuntar a questão percussiva, a harmonia e a questão melódica. E ele vai dando essa coisa aqui que a gente chama de concha. O formato da mão nesse aspecto aqui. Isso aí é João Gilberto que cria.
E ele é um dos responsáveis, se não o maior responsável pela batida concha, que é a batida padrão de bossa nova. O samba já é outra pegada, o samba ele é... Então era muito isso, mas aí a concha não daria. Então a batida leve, a coisa, o swing espaçado, mas dissonante também na questão harmônica, porque aí é onde entra o João. O João, ele era um cara que tinha uma coisa muito intuitiva, mas também muito forte de música, né? Ele tinha uma técnica. E aí ele vai colocando elementos que não são acordes maiores ou menores, ele vai colocando as dissonâncias, então rola uma aresta na música. Tem o campo harmônico, você vai trabalhando isso, aí você modula o campo harmônico, você faz uma série de inovações, ele traz um negócio brilhante, ele é brilhante, ele vira um deus do violão, né? Como tem os deuses da guitarra, né? O Jimi Hendrix e tal. O João é considerado um deus do violão, assim, junto com os percussivos flamencos da Espanha, junto com os jazzistas também, ou com os tocadores de bluegrass de Nova Orleans ali. Ele vira um mito mesmo, mito, esse sim é mito, né? O resto... Oi, Tata, vem dar oi. Ela fica agora, ela tá combinando comigo, ela fica entrando aqui. Fala oi. Oi, é que eu queria ver o vídeo do João Gilberto. Então tá. Aí aparecer no meio do Pina Guerreira. Pode continuar. Então você não pode ver depois? Posso, a gente vai ficar assim, sem editar, mas é bacana. Então, calma aí. Eu não vou editar nada, eu já falei. Vocês me esperam aí que eu tô chegando. E aí ele vira um cara fantástico, ele vira um maluco, assim, que os moleque novo via ele, sentava no pé do cara pra ver ele tocar, entendeu? O violão antes era muito dado, por exemplo, você vai pegar lá o Dorival Caymmi, na Bahia, que era um grande amigo do João Gilberto, inclusive, né? Vai juntar depois o Vinícius de Moraes e vai juntar o Tom Jobim. E aí é muito louco, porque quando o Tom e aliás o Vinícius, ele vai morrer, meu nome é Vinícius graças a Vinícius de Moraes, não sei se eu já falei isso aqui pra vocês. E o Vinícius vai morrer agora em 9 de julho, né? Em 80, nossa senhora, faz 39 anos já que o velhinho morreu. Eu considero ele um avô musical pra mim, né? E o Vinícius, ele vai lá e ele vai criar Orfeu Noir, né? O Orfeu L'Orfeu Noir, vai criar aqui no Brasil Orfeu da Conceição, vai virar filme, né? Do Albert Camus, como é que fala em francês? Camus, né? Escreve Camus. E é o primeiro filme brasileiro, aliás, as pessoas não sabem disso, né? O Brasil nunca ganhou Oscar. Ganhou sim, ganhou Oscar com Orfeu da Conceição, Orfeu Noir. Mas é um filme franco-brasileiro, né? Primeiro francês, né? Então, tirou ali um monte de prêmios e ganhou ali... Eu não sei se ganhou de canção, mas as canções eram todas do Vinícius, compostas por Vinícius. E aí o Vinícius, ele também é apresentado, né, nessa mesma época pro Tom Jobim. Tira o Tom Jobim de uma churrascaria no Rio de Janeiro e o Tom vai tocar com ele, eles vão começar a compor. Eles moravam nessa época na Nascimento Silva, Ipanema, e no número 7 o Tom Jobim morava. E lá eles sentaram e fizeram tantas canções, um monte de canções ali, Garota de Ipanema, vai fazendo uma pá de coisa junto ali. E depois é que chega o João Gilberto. Já vê aquele evento rolando em Ipanema. E ele pega aquilo e fala, bom, vou tirar do piano e botar no violão. E aí ele pá, pum. E aí na esteira de João Gilberto vai vir Carlinhos Lira, né? No piano vai vir o Francis Raime. Aí vem o Chico Buarque na sequência. Vai vir uma galera enorme aí. Todos com a questão do violão, o violão ele era uma coisa que ele vai ser desmarginalizado por esses brancos do Rio de Janeiro, porque violão ele era considerado um instrumento de Capadócio. Capadócio é o vagabundo. Capadócio se remete a Capadócia, ali a região turca, né? Mas era aqui no Brasil tratado como algo de marginal, porque instrumento de verdade, a elite dizia, é aquele que você tem que ir até ele.
ele não tem que ir aonde você quiser que ele vá. Então você tem que ir no piano. E no piano você não carrega nas costas. Então você vai e o piano é o importante. Aí senta o pianista e o povo fica em volta do piano e o cantor ao lado do pianista tocando. O violão não, o violão era põe nas costas, o povo do morro que fazia isso. Põe nas costas, põe o pandeiro, põe a cuíca, põe a parada. É isso, né? E aí a coisa vem dessa maneira. O João Gilberto, ele é um cara que realmente inovou muito a música brasileira. Ele é considerado realmente um dos maiores da música brasileira, João Gilberto. Ele vai ser pai no segundo casamento. O primeiro casamento dele é com Astrude Gilberto, uma cantora de jazz também muito boa. Nessa época ele se envolve com Stan Getz, um jazzista americano que estava radicado no Brasil por um período. Depois ele vai gravar lá fora, vai gravar na França, ele vai gravar na Itália. Eles vão fazer um percurso, vão viajar, a turma da Bossa Nova vai viajar. Mais ou menos nessa época entra o Baden Powell também, que era outro gênio do violão. Gênio. Eu vou até no final aqui, vou ver se eu preparo um vídeo que eu mostro um pouco o João Gilberto, a suavidade de João Gilberto, e eu mostro a genialidade também de Baden Powell, né? E aí eu tento botar uma coisa aqui. Então esse é um programa que vai demorar um pouco, né? Vai acabar em 15 minutos comigo falando, mas vai até meia hora com... Ou talvez eu separe em 2 programas, não sei, aí você já vê esse, se você gostar você já pega o outro que já vai subir também. Vou subir tudo hoje, tá? Eu tava sem o que falar hoje, Tata chegou aqui e falou, olha, o João Gilberto morreu. O João Gilberto agora, com a segunda esposa dele, Miúcha, que é a irmã de Chico Buarque, ele vai ter a filha Bebel Gilberto. Bebel Gilberto, que é uma das grandes amigas de Cazuza, do Barão Vermelho, que namorou o Dé, que era o baixista do Barão Vermelho original. Namorou naquela época. E eles uma hora até, a Bebel junta com o Cazuza e com o Dé, eles ficam numa casa que o Cazuza tinha, não sei aonde, uma cidade, como se fosse um Campos de Jordão do Rio de Janeiro, esqueci o nome dessa cidade. E eles se metem ali, ficam um mês compondo música, e ela cantando tudo, e é isso que vai fazer com que ela vire uma cantora muito mais famosa nos Estados Unidos como no Brasil. Aliás, o pai dela também, muito mais famoso no resto do planeta do que no Brasil, né? As pessoas mal sabem quem é João Gilberto hoje, pouco vão saber que existiu Astrude Gilberto, nem sabem da Miúcha. Miúcha que faleceu ano passado, não foi? Ou foi esse ano, início desse ano? O João Gilberto agora já no fim, ele riquíssimo. Ele era uma pessoa muito difícil, eu vou contar 2 histórias sobre ele, mas ele era um cara muito difícil, ele era quase um autista, assim, no sentido de... Ele era muito fechado em si, ele não tinha amizades, ele era difícil mesmo, ele era um cara perfeccionista, difícil, que brigava com a plateia. Por exemplo, ele estava tocando a música dele lá, se ele escutava alguém tossindo, ele era capaz de parar a música e falar, pô, você precisa tossir mais, ele era bem... E aí, às vezes a plateia brigava com ele, aí ele tocava o samba, vai a de bêbado, não vale. Ele tirava sarro da elite que via ele. Elite que pagava R$800 para ver um show desse cara. Né? O João Gilberto poucas vezes tocou pro povo, né? Ele tocava muito pra elite, né? Coisa meio centrada, assim. O João Gilberto tem uma história engraçada. O Carlos Imperial é o cara que faz o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos. Por isso que tem Carlos no nome desses caras. Roberto Carlos. Erasmo Carlos. Quem que é o Carlos nessa situação? É Carlos Imperial. Carlos Imperial é autor daquela música Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Esse cara aí, o Carlos Imperial, tem umas histórias muito boas no livro Noites Tropicais. Esqueci o nome do cara. Noites Tropicais. Esse livro aqui, ó. Segura aí, segura que eu já volto. Aqui, ó, Nelson Mota, Noites Tropicais. Esse livro é fantástico, puta livro. E nesse livro tem várias histórias sobre o João Gilberto. E aí ele conta muita coisa sobre todo mundo, né? Até chegar nos anos 90 quase da música brasileira, fala da Marisa Monte, fala de uma... Mas enfim, no Noites Tropicais tem uma história muito louca que eu lembro, que era a história que todo mundo tentava imitar o João Gilberto. Todo mundo tentava. E aí teve um show, um evento num apartamento em Copacabana, que foi muito louco.
Antes do Roberto Carlos ser o Roberto Carlos, ele usava um outro nome. E ele estava tentando imitar o João Gilberto, só que ele tocava um violão ridículo. O Roberto Carlos, o máximo que ele sabe fazer é cantar e falar, pô, bicho, ele não sabe tocar. Assim, o Roberto Carlos não é um instrumentista bom, né? E ele estava tentando lá tocar uma bossa nova, e os caras falaram, pô, tá mais um cara tentando imitar o João Gilberto e tal. Aí disse que não deu muito certo, o Roberto Carlos nessa festa foi embora, ele não era o rei, ele não tinha nem gravado, ele não era o Roberto Carlos ainda, ele era um imitante de João Gilberto. E foi embora, ficou meio puto, levou o violão embora e tal. Aí o João Gilberto chegou e foi para uma das salas da festa lá e começou a tocar. E ele fazia o João Gilberto perfeito, porque ele era o João Gilberto, né? E aí um cara, acho que era o dono do imóvel da casa lá, mesma coisa que ele falou pro Roberto Carlos, ele falou pro João Gilberto. Ele falou, porra, mais um, cara. Mais um tentando imitar o meu amigo João Gilberto. Vocês não têm vergonha na cara de ficar imitando o João Gilberto? Acho que ele disse que o João Gilberto parou, ficou olhando pra ele assim, tipo, eu sou o João Gilberto. Porque não, ele é meu amigo, sério, eu conheço ele, a gente tava junto esses dias. Não, eu sou o João Gilberto, você não é meu amigo. E foi embora puto da festa também, porque falou, porra, mas eu sou. E aí os outros pessoas falaram, não, mas é o João Gilberto, você tá errado. Aí o cara passou um puta de um carão, né? Que era desses caras playboy que não sabia de porra nenhuma, que tinha dinheiro, e fazia festas pra mulherada bonita ir, pros músicos irem, aí ele servia a todo mundo, entendeu? É coisas que a elite sempre fez, né? Esqueminha mecenato, né? Comer, né? Enfim, bom, deixa pra lá. Outra história muito louca é quando o João Gilberto vai gravar Me Chama do Lobão, um disco que ele vai gravar nos anos 90. E aí ele muda a letra. Ele muda a letra e assim, o João Gilberto ele liga pro Lobão e ele fala assim, Lobão, fiz 4 versões. Escuta aí. Aí essa é a versão 1. Do início ao fim ele toca. E o Lobão é muito louco, ele sempre foi muito doidão, né? No meio da primeira música, que era uma bossa nova, me chama, sei o quê. O Lobão, ele pega, ele põe o telefone de lado. Pode entrar, Tata. Ele põe o telefone de lado e não escuta as versões que o João Gilberto tá botando. E aí a quarta versão, acho que é a que ele grava. Porque depois ele começa a chamar o Lobão volta, oi! Aí ele, gostou? Ah, gostei da 4. Ah, é a que eu mais gostei também. Beleza, vai ser essa. Só que o Lobão não escutou. E aí quando o João Gilberto grava essa música, o Lobão, ele fala, porra, João Gilberto, você mexeu na letra? Como é que você tira o mágica no absurdo da letra? Aí o João Gilberto fala pra ele assim, é que eu não entendi. E você falou que tava bom. Então eu pus. E aí ficou assim. O João Gilberto é, então, peça rara mesmo, um cara que fazia muita coisa assim, ele é muito engraçado. Então é isso, no final uma vida triste, né, passado por uma intervenção pela própria filha, que acusaram também que ela queria pegar o dinheiro do pai. Bebel Gilberto é rica pra caralho, amigo, ela vende disco em euro, ela não precisa do dinheiro do pai dela. Se ela botou o pai dela em interdição é porque o pai dela estava precisando. O pai dela, o João Gilberto, ele ficou meio esclerosado, meio com problemas intelectuais, ele já era uma pessoa difícil de lidar, ele precisou ir para uma casa de assistência. Eu não sei se a casa era boa, porque eu ouvi depois também denúncias de que a casa que estava cuidando dele lá estava tratando ele muito mal, assim como todos os outros idosos lá, até porque todo idoso nesse tipo de lugar é maltratado, né? Nada melhor do que tua casa, teus filhos, teus netos te ajudando, né? Mas por ele ser uma pessoa difícil, a família assim optou pela interdição. E agora falece o João Gilberto, né? Estamos virando mais uma página da história e a molecada nem sabe de quem a gente está falando, né? Então tá, então tchau. Aí agora, esse é o vídeo em homenagem ao velhinho. E ao final, agora num outro vídeo, eu vou botar um pouquinho do João Gilberto sozinho, tocando violão, cantando, ele cantando com Tom, talvez, ou com a própria Miúcha, que foi esposa dele. Depois eu ponho o Baden Powell para vocês entenderem a diferença, como é que era o violão desses caras, tá bom? Valeu!